Bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Estamos na nossa sexta aula, ou seja, antepenúltima, tem mais duas fora essa. O nosso tema aqui é qual? Hoje? Não, geral. Jornada de Paulo. Jornada de Paulo, muito bem. Então vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nessa e nas demais aulas. Algum voluntário ou voluntária? Quem gostaria de começar a oração? Dona Joelma. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa manhã, pelo privilégio que tu nos dá de estarmos reunidos aqui, com saúde, com disposição, com alegria para comungar com os irmãos, para compartilhar com as tuas te adorar, te glorificar, participar da ceia. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção que tu nos concede. Quero te pedir também por essa aula que vamos ter, que continues nos edificando com a tua palavra, capacitando o pastor Kelso, os outros professores também, com Carlos, com Jorge, professores com as crianças, que a nossa igreja possa crescer no conhecimento da tua palavra. Também quero te agradecer pela vida da irmã Lídia, essa tua serva, que tem sido um exemplo aqui no nosso meio, juntamente com o seu esposo, irmão Vicente. Obrigado por mais um ano que tu concede a ela, que tu possa derramar as tuas bênçãos na vida dela, no seu casamento, dos seus filhos, dos seus netos. Muito obrigado por tudo que tu tem feito por nós e nos abençoe neste dia, em nome de Cristo. Amém. Amém. Ele sabe a irmã Lídia Carvalho? Meus parabéns. Depois vai dar um abraço. Agora não quer dizer que não quer receber abraço, não, viu, irmão? Não tem negócio de pandemia, não. É abraço, eu tô brincando. Olha, depois não vai ser disciplinado aqui. Está sendo filmado. Vixe! Corta! Brincadeira, que ao vivo não tem como cortar, né? É um abraço virtual, mas para mim não. Pois é isso. Vamos então à nossa antepenúltima aula. E qual é o tema de hoje? Enfim. Muito bem, ouviram o que a Solange falou? Sim. O que foi? Enfim, Éfeso. Éfeso, mas o que é isso? Bom, vamos comentar, vocês vão já descobrir por que o título. Onde foi que nós ficamos na aula passada em termos de ministério de Paulo? Onde é que ele estava? Na aula passada, pelo que nós vimos. Para a gente pegar o fio da meada. Em Atenas, muito bem. Ele está numa das suas viagens missionárias. Vocês lembram qual delas? É a primeira, a segunda, é a quinta? Segunda viagem missionária. Muito bem, estamos bem. Na segunda viagem missionária, Paulo esteve numa certa cidade e foi perseguido, foi para outra, foi perseguido na outra e foi lá para Atenas. Não foi? Quem lembra qual foi a cidade que ele teve pouco antes de ir para Atenas? Uma cidade que ele fundou uma igreja e se tornou a igreja melhor do Novo Testamento, a mais elogiada. Igreja, não, Bereia foi muito boa também, é verdade, mas uma igreja que foi elogiada como igreja foi um pouquinho antes de Bereia. Tessalônica, muito bem. Funda a igreja de Tessalônica, pouco tempo ele fica lá, poucas semanas lá, perseguido pelos judeus, vai embora e chega até Atenas com toda a sua equipe missionária. Quem era a equipe missionária de Paulo naqueles dias? Estão lembrados? Vamos lá, refrescar a memória. Era Eu falei. Tá certo isso? Não era Barnabé. Barnabé foi na primeira viagem missionária, depois eles brigaram, porque ele queria levar Marcos e Paulo não quis, e na segunda viagem eles foram separados. Era Paulo, Silas, né, e o grande filho na fé dele, Timóteo, ainda teve um que ficou numa certa cidade. Será que vocês lembram disso? É um teste de memória que está esticando demais. Lucas, muito bem, Lucas, o médico, integrou a equipe em plena viagem e ficou em que cidade? Agora que pegou, né? Não, vista foi a primeira viagem missionária, ficou em Filipos, ok? Outra cidade, quer dizer, outra igreja muito marcante que foi fundada naqueles dias lá. Filipos é outra igreja, consta que é a igreja mais afetuosa, quer dizer, o que Paulo tinha mais afeição, ao que tudo indica, pelas cartas, era a igreja de Filipos, tá? Igreja em que Paulo mais demonstrou sua afetuosidade, Filipos. Igreja mais elogiada, Tessalônica. Ambas igrejas fundadas nessa viagem. Pois bem, então Paulo chegou em Atenas sem sua equipe missionária, deu aquele
discurso famoso e dali foi embora para outra cidade, também na Grécia, que naquele tempo foi talvez a maior cidade que Paulo esteve nas suas viagens missionárias. Quem sabe que cidade era essa? Era uma cidade muito importante economicamente, mas era uma cidade depravadíssima, muito imoral. Cidade famosa, era um porto, então muito comércio ali, era muito cosmopolita, como se diz. Né? Que cidade era essa? Para onde ele foi depois de Atenas? Corinto, muito bem. Você pensa em Corinto, pensa em cidade com uma conduta moral péssima, famosa. Tá? E lá Paulo chegou sem sua equipe missionária, mas pouco depois os dois integrantes foram se encontrar com ele lá, trouxeram boas notícias dos Tessalonicenses. Paulo conheceu um casal que entra em cena aqui, um casal que ficou famoso no Novo Testamento. Quem? Áquila e Priscila. Paulo ficou morando com eles lá em Corinto por um tempo, ficou um certo tempo lá em Corinto. Bom, depois disso, acaba a segunda viagem missionária dele e vamos então para o nosso texto. Vamos abrir lá em Atos 19. Atos 19, quer dizer, a terceira viagem missionária começa no final do capítulo 18. Mais uma curiosidade. Depois de Corinto, Paulo resolveu voltar para sua igreja local. Ele ficou um tempo. Qual era a igreja local de Paulo mesmo? A igreja enviadora dele. A essas alturas, eu me admiro que passe 2 segundos sem alguém responder isso. Nós perguntamos 3 vezes e disse: pessoal, vocês não podem sair daqui sem saber disso. Qual é a igreja enviadora de Paulo? Não, Antioquia. Alguém falou isso. Só falou bem baixo, não dá para ouvir nada. Mas é a igreja de Antioquia, beleza. Tá? Então ele voltou para Antioquia da Síria, tudo bem. No caminho de Antioquia, ele passou numa cidade que ele não tinha sido permitido ir antes. É curioso isso aí, interessante. Por isso que eu falei, enfim, Éfeso. Tá? Enfim. No começo da segunda viagem, ele quis ir para um certo local e alguém não deixou ele ir para ser aquele local. Quem não deixou ele ir para um certo local que ele queria ir? Um pouquinho antes disso aqui. O Espírito Santo. Ele queria ir para um certo local, para a Ásia. O Espírito Santo não deixou e, enfim, acabou conduzindo Paulo para o que seria hoje a Europa, tá bom? Mas, quando diz que ele queria ir para a Ásia, provavelmente indica a cidade mais importante da Ásia, que era a capital da província da Ásia naqueles dias, que era a cidade de, enfim, Éfeso, tá? Cidade muito importante naqueles dias. Paulo não foi permitido de ir lá, mas depois ele passou por lá no final da mesma viagem. Rapidamente chegou a pregar na sinagoga, ficou um tempinho lá pouco, deixou o casal lá, Áquila e Priscila, então foi para a sua igreja enviadora, que era a cidade de Antioquia. Agora aprendendo, beleza. Começa então a terceira viagem missionária, que é onde nós vamos estar hoje. A última viagem missionária de Paulo, conforme o livro de Atos, e ele passa a maior parte do tempo dessa viagem na cidade de Éfeso. Pronto, interessante como já tem uma lição aqui. Às vezes Deus fecha as portas para nós fazermos algo no certo momento, mas depois ele abre. Eu sei que tem situações que ele fecha a porta definitivamente, é verdade. Porém, tem muitas situações em que ele não quer que você faça uma certa coisa naquela hora, mas depois ele abre a porta. Geralmente quando ele permite, isso não é uma doutrina aqui, mas algo bem experimental, mas geralmente quando ele coloca uma convicção, uma vontade muito grande, a gente em comunhão com o Senhor, orando, tendo paz, e ele continua mantendo aquele desejo, normalmente, pelo menos muitas vezes, é porque um dia ele vai cumprir aquilo. Não estou, novamente, não estou afirmando que sempre é desse jeito, mas eu entendo que quando ele não quer uma coisa, ele deixa muito claro. Mas muitas vezes ele fecha a porta naquele momento, mas continua deixando no nosso coração o desejo de ir em comunhão com o Senhor, em paz com Ele. Provavelmente indica que um dia aquela porta vai ser aberta. Provavelmente. E foi o caso aqui. Então ele ficou muito tempo na cidade de Éfeso. Foi a cidade onde ele ficou mais tempo conforme registro. Ficou mais ou menos 2 anos e meio ali na cidade de Éfeso. Era outra cidade muito importante naqueles dias. Bom, essa aqui é a minha, né? Valeu, obrigado. Não quer beber água trocada não? O pastor Mauro está aqui do outro lado. Mas, enfim, a cidade maior que ele teve foi Corinto, e a segunda maior, Éfeso, era a capital da província da Ásia. Corinto, capital da Acaia, Grécia. Éfeso, capital da Ásia, Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. Muito bem. Ok? Vamos ver o que aconteceu lá em Éfeso. Bom, vamos então para o nosso texto, parte do nosso texto, nós vamos ter alguns trechos variados aqui nos capítulos 19 e 20.
Atos 19, 8 a 12. Quem quer ler? Bem alto, bem explicado. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Pronto, pelo que vocês viram aqui, foi um tempo muito prolífico, muito produtivo, muito frutífero ali, Deus fazendo milagres extraordinários através de Paulo. Vocês viram aqui a descrição, ele fala de 2 anos, mas na verdade em outra ocasião ele fala 3, então pelo que vemos foi entre 2 e 3 anos que ele ficou ali ao todo. Alguém pode perguntar o que é empedernido? Empedernido é a ideia de endurecido, como uma pedra, tá certo? Enfim, então alguns dos judeus não aceitaram, então Paulo se afastou deles, nós acabamos de ver. Entre as coisas que aconteceram, entre os acontecimentos grandes que aconteceram ali em termos espirituais, miraculosos, teve um bem interessante aqui. Tinha um certo homem que se chamava sumo sacerdote, claro que não era sumo sacerdote real, mas chamava-se dessa forma, e tinha 7 filhos que eram exorcistas. O que é exorcista? Exorcista, que expulsava demônio. Então eles eram itinerantes, eles iam de lugar em lugar, o ministério, entre aspas, dele, o trabalho deles, não tem ministério, era sair por aí expulsando demônio. E vamos ver o que aconteceu aqui, uma situação bem diferente. Olha o versículo 13 em diante, 13 a 16, olha o que aconteceu com esse grupo aqui. Quem quer ler? Atos 19, 13 a 16. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob processo de espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Interessante, antes do Daniel continuar, eles viram que Paulo estava fazendo algo extraordinário com o nome de Jesus, então eles pegaram, então vamos pegar esse nome e vamos usar esse nome para ver se está certo, né? Então eles, pelo menos, eles ficaram bem impressionados, vamos usar o nome desse Jesus a quem Paulo está falando e vamos exorcizar em nome dele. O que será que aconteceu? Bom, o nome de Jesus nós sabemos que é poderoso, então se ele está invocando o nome de Jesus, é claro que dá certo, né? Será? Vamos ver o que aconteceu no versículo 15 e 16. Pode continuar bem, por favor. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Interessante. O nome de Cristo não é um amuleto. Se alguém usar o nome, pronto, o nome dele em si próprio já vai operando milagres. Não é assim. O nome de Cristo está ligado com ele próprio. Então, quem faz o milagre é ele. Lógico, quando o nome dele está sendo invocado da forma correta, em verdade, é claro que ele está ali, óbvio. Mas se alguém usa o nome dele sem conhecê-lo, não adianta nada. Porque ele não está ali aprovando aquela ação. Curiosamente, será que com isso nós podemos deduzir, tirar uma lição? Que então qualquer pessoa que fale em nome de Cristo e alguma coisa aconteça é porque ele está agindo hoje. Dizendo de outra forma, alguém que hoje use o nome de Jesus indevidamente, não vai acontecer nada. A gente pode deduzir isso hoje. Entenderam minha pergunta? Talvez não tenha ficado muito claro, mas eu vou repetir. Se alguém usa o nome de Jesus hoje indevidamente, então nada vai acontecer? Ou ele pode permitir que alguém use o nome dele e aparentemente milagres ocorram? Entenderam a pergunta agora? Sim. Então responda. Entenderam? Pelo que nós vimos aqui, alguém usou o nome de Cristo indevidamente. Então foi repreendido, levou a surra ali dos demônios.
Né? Será que o mesmo acontece hoje? Se alguém usar indevidamente, ele vai apanhar os demônios, ou vai dar tudo errado. Ou Cristo pode permitir que milagres sejam feitos mesmo, e muitos sejam enganados dessa forma. O que vocês acham? Pessoal, essa resposta todo mundo sabe, eu acho. Acho que sim. Ok. Concordo com o Ben? Foi o Ben que falou, não foi? Concordo que naquela passagem de Mateus, que Cristo fala que muitos irão no meu nome, e vai em Mateus 6, que ele fala quando vierem, expulsando o demônio no teu nome. Excelente. Ok. Ótima resposta, inclusive embasada biblicamente. Está aqui em Mateus 7, 22. Diz assim, quer ler lá, Marcelo? Por favor, Mateus 7, 22. Tá bom. Cristo dizendo, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Excelente. Ou seja, pode até parecer uma certa contradição entre o que aconteceu aqui em Atos e o que aconteceu e o que Cristo disse que ia acontecer. Parece, mas não é uma contradição. Naquele caso, Deus deixou bem claro que usaram o nome indevidamente e foi ruim. Mas Cristo disse, vai acontecer situações em que vão usar o meu nome e acontecerão milagres? Sim, mas eu nem conheço aquelas pessoas. Claro, ele próprio disse isso. Excelente. Ou seja, além de nós vermos experimentalmente, é claro que nós vemos muita gente que usa o nome de Cristo indevidamente e as coisas aparentemente estão dando certo. Como é que a gente sabe que é indevidamente? Oi, Marcelo. Quem é o poder? Ok. Ok. Aí, boa pergunta, eu diria que de Deus, no sentido dele aprovar aquilo, de jeito nenhum, no caso de milagres falsos, não é isso? Nem pensar, Deus não está fazendo aquilo, não está aprovando, ele está no mínimo permitindo. Eu diria algumas respostas, ou Satanás está agindo, ou eu não posso dizer que toda vez é Satanás está agindo? Não sei. Muitas vezes sim, às vezes são fraudes, às vezes são enganos mesmo, às vezes eu não sei. Seja como for, Deus não vai operar aquele milagre, ele de uma forma em comunhão com aquela pessoa, aprovando aquilo, fazer um milagre pelo Espírito Santo de alguém que está usando devidamente. Eu creio que de forma alguma. Pode, o pastor Josias vai falar depois. Eu completaria só lembrando que nesse mundo o poder é Satanás. Quando a gente vê os magos lá do faraó, no Moisés, transformam a serpente também, o cajado também, uma serpente. Todo aquele poder que é dado aos magos logo no começo é permitido por Deus. Da força finalizada. Até um certo momento que Deus bota o dedo no suspiro e faz mais. Exatamente. Com certeza. Pastor Josias. Exemplo aí de Marcelo, Deus permitiu o faraó fazer esses milagres. Exatamente. Quer dizer, quando eu digo que não é Deus, não é que é a revelia de Deus, não, Deus permitiu aquilo ali, óbvio, Deus permitiu, vem dele no sentido permissivo, dele permitir, claro, mas não é dele no sentido de que ele aprova, né? Então, ou seja, qual é a explicação disso? Muita coisa pode ser demônio, muita coisa pode ser fraude mesmo, enfim. Agora, voltando para a minha pergunta, como é que a gente sabe que hoje em dia acontece muita coisa que fala em nome de Cristo e não é Ele? Será que dá para saber? O que vocês acham? Vocês estão entendendo a pergunta? Eu disse uma frase aqui que pode ser ousada. Eu disse, hoje em dia muita gente fala em nome de Cristo e não é Ele que está trabalhando ali. Alguém pode dizer, mas como é que você sabe que não é Ele? Será que a gente pode saber? Perfeitamente, e atrela isso com outro ponto, corretíssimo. Muito ligado com isso também. Ouviram o que a Carmen disse, né? Pelos frutos. A Mônica? É ventríloco. Sabe o que é ventríloco? A pessoa fala aqui, o boneco fala ali. A gente não sabe onde vem a voz. O pessoal máscara é complicado mesmo. A Mônica fala lá ali, eu pensei que fosse a Carmen. Porque da minha família é tudo parecido, né? Mas vamos lá. Mateus 7, 21. Antes desse versículo que o Marcelo falou. Sim, dos frutos, não é isso? Não, da obediência. Ok. Boa, pronto, completou aí. Era exatamente isso. Mateus 7, exatamente, ótimo. Que está muito ligado. Né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Beleza, então o Pepe deu a base bíblica porque a Mônica comentou. Excelente. Mas tem outro ponto que a gente pode ver.
Pronto, fechou. Foi o Rubio que falou? Muito bem. Atrelou. Falsa doutrina, Deus não aprova. Ele não está ali. Na soberania dele, ele pode até permitir que alguém se converta, vá para a igreja com doutrina errada, fica ali um tempo. Mas se é dele, não vai dar crédito, vai acabar saindo dali. Então, como é que a gente sabe? Alguém pode dizer, mas você não pode julgar. Como não pode julgar? A gente não pode julgar o coração das pessoas, julgar o intento. Ela fez aquilo por causa daquilo, porque no coração dela ele teve aquela intenção. Não podemos julgar isso. Mas julgar coisas evidentes, nós devemos julgar, devemos ter bom senso. Então, se tem uma igreja com doutrina errada, não queira acordo com ela. Eu sei que tem níveis de doutrinas erradas. É interessante que debaixo do sol Deus permite tanta coisa estranha que até isso dá vontade de dizer, o Senhor permite só a igreja totalmente correta, ou que não seja, ou então totalmente errada, para a gente ver bem claramente. Mas ele permite que haja assim uma espécie de degradê. Sabe o que é degradê, né? Nem é preto nem branco, tem aqueles tons. Né? Seja como for. Tem muita coisa que é misturada, tem coisa boa com coisa ruim. Aí chega um ponto, chega a pontos que é complicado. Eu sei que é muita coisa certa, mas tem umas coisinhas estranhas. Quanto mais você detectar coisa estranha, mais fique longe dela. O grau de afastamento da coisa é proporcional às coisas estranhas que a gente vê lá. Viu uma coisa estranha? Saia fora. Enfim, falando de casos bem extremados, se a doutrina é errada, Deus não está aprovando ali, tá? Mas então vamos voltar para cá, para Paulo. Foi boa essas aplicações, mas seja como for. E por que Deus permitiu que acontecesse na terceira viagem missionária, esse evento daqueles 7 homens, que ele permitiu que o diabo... vocês viram o que aconteceu. Eu entendo que Deus quis deixar evidente que ele não aprova coisas que... Pode até usar o nome dele, mas pessoas que não conhecem de fato. Deus deu uma lição. Lembra que o livro de Atos é um livro transitório, começando a história da igreja ali, e tem situações que não são aquilo que passou a acontecer comumente. Não. Ele mostra de forma muito clara a maneira como ele vê as coisas e o que ele aprova. E depois ele permitiu que as coisas acontecessem de outra forma. Ele vai julgar na hora certa. Como Cristo disse, eu vou julgar, mas ele permitiu. Um exemplo de algo que aconteceu em Atos que nós já vimos, que foi um juízo contundente de Deus, mas que não é a maneira como ele age hoje normalmente. Entenderam? Ele agiu de uma forma julgando alguém de uma forma muito clara. Mas depois ele permitiu que acontecesse muito daquilo e ele não fez nada por enquanto. O que foi? Ananias e Safira. Agora foi a Mônica que eu percebi que foi ela. Ananias e Safira mentiram, morreram na hora. Então a gente pode pensar, então vai acontecer essa história da igreja toda. Não! Quanta gente mente hoje até em sessões? Acho que a gente já viu, de um caso ou outro, eu tenho 40 anos de convertido, já vi coisas em sessão que a gente viu que aquela pessoa não está dizendo a verdade. Enfim, graças a Deus não é o que prevalece, normalmente. Mas, e a pessoa não morreu. Ou seja, Deus permitiu que acontecesse de outra forma. Mas o livro de Atos, ele mostrou como ele quer as coisas, como as coisas são. E a gente que tome em consideração e tenha horror, mentira, como o caso de Ananias e Safira, tem horror, alguém que usa o nome de Cristo de uma forma errada, esse tipo de coisa. A gente sabe, o juízo de Deus é esse. Se ele não julga nos nossos dias, aos nossos olhos, deixa com ele. Mas que ele vai julgar um dia? Vai. Então vamos agir corretamente. A lição ficou. Pegaram aí? Vamos lá então. Vamos prosseguir. Qual é a cidade que Paulo está agora? Éfeso. Muito bem. Atos 19, 17 e 18. Quem quer ler? Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, no nome do Senhor Jesus é engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Pode até o 20, Pepe, por favor. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços. Achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pronto. Sucesso absoluto no ministério de Paulo, em plena... Que viagem missionária é essa mesmo? Terceira e última viagem, conforme o livro de Atos, conforme está registrado lá. É possível que ele tenha feito uma outra, mas foi depois do que o Lucas não registra, até em Atos só são 3,
né? Então ele está em Éfeso, ficou um bom tempo ali, e extraordinário o ministério dele ali, muito impactante. Dali, como falei, a cidade era o centro, né? Aliás, a cidade era importante economicamente, em termos de número de habitantes, e religiosamente. Ali era a sede da adoração a uma deusa, falsa deusa, evidentemente, Diana, ou Ártemis. Então era o centro da adoração. Inclusive, vocês já ouviram falar nas 7 maravilhas do mundo antigo? Já ouviram ou não ouviram? Aliás, consta que só uma que existe até hoje. Quem sabe qual é? Só curiosidade, não tem nada, não é bíblico, mas só curiosidade. Só tem uma das 7 maravilhas que existe hoje. As pirâmides do Egito, pelo menos uma. Pirâmide está lá. Mas as outras não existem mais. Mas uma dessas maravilhas era o templo de Diana em Éfeso. Então, se você for lá no Google, 7 maravilhas do mundo antigo, um delas, templo de Diana em Éfeso. Aqui, Paulo deve ter visto esse templo, né? Então, ou seja, a cidade era conhecida por isso. E depois houve uma grande confusão, exatamente por ser a sede da adoração a Diana, houve uma confusão grande ali nessa cidade. Mas, antes de comentar isso, vamos fazer uma aplicação bem interessante do que nós acabamos de ler aqui. Impacto grande, daquele centro, a palavra de Deus se irradiou para várias outras cidades da Ásia Menor, que é a região onde estava Éfeso, e vocês viram aqui um efeito estupendo, grande, da palavra de Deus nos convertidos. O que foi que eles fizeram? O que demonstrou aqui um arrependimento? Pelo que nós lemos. Isso. Queimaram os livros. Que livros? De artes mágicas. Livros ruins, lógico. Então, interessante. Mas, puxa vida, será que eles fizeram correto isso? Queimaram. Aqui diz que foi 50 mil denários. Comparando o salário mínimo daquele dia com o de hoje, se é que dá para ver uma correlação, mas seria mais de R$1 milhão, talvez R$1,5 milhão. É uma fortuna, se for corresponder o salário mínimo daquele dia com o salário de hoje. É muito dinheiro, 50 mil denários. Tá? Ou seja, R$1,5 milhão é muito dinheiro. Parece absurdo. Como é que tantos livros valiam tudo isso? Devia ser uma montanha de livros, né? Muita gente levando lá, fizeram uma fogueira mesmo. Agora alguém poderia pensar, mas puxa vida, que desperdício. Por que não pegaram esses livros, venderam por essa fortuna e deram dinheiro para os pobres? Não era, não? O que você estaria feito? Concordam com a carne? Segundo a carne, você estaria propagando o mal. Concordam com ela? Ou seja, não era bom. Era bom ter queimado mesmo, né, cara? Diz ela que é. Vocês concordam? Exatamente. Ou seja, irmão João concorda com a carne. Alguém mais concorda com ela? Que era melhor tocar fogo? Irmã Adelina e Cleber. Concordo. Concordo 100%. Irmãos, realmente alguém teria uma certa lógica da dizer, mas a gente vende, pega o dinheiro e dá para a igreja. Teria uma certa lógica em si. Só que na vida da gente, a gente não deve ver só as coisas, aquele efeito imediato sem medir as consequências. Muito importante na nossa vida, a gente ter uma visão mais panorâmica das nossas ações e ver quais são os resultados, as implicações dessa ação. Se eles fossem fazer isso, o que eles estavam fazendo? Propagando o mal. Estavam vendendo aquela coisa horrorosa para pessoas que iam continuar escravizadas aquilo. Eles estariam fazendo a propaganda do que é ruim, é péssimo. Não tem dinheiro que pague uma coisa dessa. Ou seja, quando eles viram, não, se eu for fazer isso, a vantagem de eu dar dinheiro para a igreja fica debaixo, quer dizer, ela desaparece diante de algo grande. Eu estou propagando o mal neste mundo. Pessoas que são escravas do diabo vão piorar, eu estou estimulando isso a essas pessoas. Então é melhor, toca fogo. E o dinheiro? Será que a gente lembra de algum princípio bíblico que responde isso? Porque a gente não deve se preocupar com o dinheiro nessa situação. Tem um versículo que eu acho interessante, não sei se eu vou localizar, não está decorado, mas eu acho que dá para localizar. O que vocês responderiam biblicamente? Ok, não deixa de ser um princípio relacionado, beleza, mas quanto à fortuna que foi jogada no mato, por assim dizer, usando a expressão bem... E aí, será que você lembra de algum versículo que diga, não, mas olha esse versículo aqui. Minha é a prata, meu é o ouro. Está lá em Ageu. Não lembro a referência exata, mas depois eu posso procurar. O que ele quer dizer com isso? Deus é o dono do dinheiro. Ele é o dono de tudo. Se ele quiser, ele faz aparecer dinheiro onde ele quiser. Mas nunca usemos meios ruins de adquirir dinheiro, ou seja o que for. Nunca. Vamos perder dinheiro. Perca. Deixe que Deus vai dar da forma dele. Mesmo que seja menos dinheiro do que você gostaria. Não interessa. Deixa ele dar. Ele é dono de tudo que tiver. E se ele quiser canalizar
verbas para as igrejas daquele dia com o triplo desse montante, ele faria. Mas não tenha dúvida disso. Ou seja, o que nós devemos fazer é agrade ao Senhor. E pronto. Interessante que teve uma certa ocasião, não vou lembrar os detalhes não, me ocorreu aqui. Um certo rei foi à batalha e pagou vários soldados para irem batalhar com ele. Um rei judeu. Contratou vários soldados. Mas Deus não gostou. Ou era um juiz, não lembro. Alguém foi à batalha, contratou um monte de soldados, pagou e tudo. E Deus disse, não, tem povo demais indo para essa batalha. Dispense. Aí disse, mas eu já paguei a eles. Não importa, a ideia é muito mais do que isso, acho que foi o profeta que disse, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Ou seja, não se preocupe com o dinheiro que você já pagou, não. Perca o dinheiro. Pronto. Mas faça o que Deus quer. Não vá com esse grupo todo, que Deus quer ser glorificado é com poucos soldados. O que você já pagou, perca o dinheiro. Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Pegar a ideia, fantástico. Então não devemos nos preocupar com o custo, a gente perdeu isso. Não. Se a coisa não era boa, pode perder. Não se preocupe não. Deus pode lhe dar muito mais ou não dá, não importa. Mas você vai ganhar mais do que dinheiro agradando a Ele. Pronto. Resumindo é isso aqui. E fica a lição. Se nós temos coisas que não glorificam a Deus, que são ruins mesmo, claro, aqui é uma coisa realmente negativa. Se for, se veja livre disso, não passe para outro. Toque fogo, não se preocupe com o dinheiro não. Tá bom? Vamos prosseguindo. O que aconteceu? Como eu comentei, houve uma grande confusão aqui. Um certo Demétrio, que ele trabalhava com nichos, locais onde coloca estátua e tal, religiosos, de Diana. E será que ele gostou de Paulo estar fazendo tantos milagres ali, tanta gente se convertendo? Não gostou não. Por quê? Porque o comércio dele estava indo de água abaixo. Porque gente estava se convertendo e deixando de comprar aquelas coisas. Então ele fez uma confusão, fez uma espécie de sindicato ali dos artífices, juntou aquela turma ali, fez uma confusão, levaram todo mundo para o teatro, uma multidão enorme entrou no teatro, meio enlouquecida, gritando, grande é a Diana dos Efésios, uma coisa meio louca mesmo. Né? Algumas autoridades da cidade que gostavam de Paulo, disseram, Paulo, não apareça no teatro, saia daí, ou seja, nem vá lá. Então ficou esse drama lá, finalmente a multidão foi dissolvida, sem maiores problemas. E Paulo, depois disso, realmente ele viu, está na hora de eu sair daqui, e foi embora. O que aconteceu ali? Ele visitou novamente a Grécia, tudo indica que foi para Corinto, passou 3 meses ali, e foi então para Jerusalém, que seria o final da 3ª viagem missionária dele. Quem sabe qual era o propósito que Paulo tinha de ir para Jerusalém? Alguém que já estudou bem o livro de Atos, não vou entrar em muitos detalhes disso, mas só uma curiosidade. Que, aliás, ajuda a gente, essas curiosidades. Eu digo essas curiosidades, mas olha, quando a gente lê as Escrituras, todas essas informações são valiosas. Por exemplo, quando você for ler 1 Tessalonicenses, é importantíssimo você entender o contexto da carta, como a gente comentou aqui, para você entender por que Paulo diz aquelas coisas lá. Tá? Estou só dizendo isso. Então, quando a gente entende a situação, o contexto em que uma carta de Paulo foi escrita, olha, é tão bom para a gente entender o que ele está dizendo. Então, essas informações são bem interessantes. Né? Mas, voltando aqui, o objetivo de Paulo a ir para Jerusalém no final da 3ª viagem, nos faz entender muito mais uma certa carta que ele fez para os Coríntios. 2 Coríntios foi escrito, fala muito disso que ele ia fazer lá. O que é? Levar donativos. Muito bem, Pedro. Paulo estava juntando coletas materiais para os crentes pobres em Jerusalém. Os crentes judeus de Jerusalém, era uma igreja pobre, materialmente falando. Então, Paulo estava passando nas igrejas, recolhendo ofertas para levar para lá. Estava bem nesse contexto aqui. Aliás, interessante, acabamos de comentar. Olha só, né? Como Deus age. Debaixo do sol é assim. A gente pode pensar, se os Efésios, no caso, queimaram a fortuna, Deus ia fazer aparecer outra fortuna na mesma hora. Deus não age assim. Tanto que ele fez com que, para aparecer dinheiro para os crentes em Jerusalém, houvesse muito trabalho, suor. Paulo teve uma equipe, teve todo um programa, um projeto de ir nas igrejas, divulgar, passava pelas igrejas, pegava o dinheiro, os donativos, ia levando aquilo tudo muito organizado, dando trabalho. Mas é assim debaixo do sol. Deus não dá muitas facilidades. Às vezes sim, mas às vezes ele permite muito trabalho, ele não nos abençoa. Por isso que a gente vê, normalmente, os crentes, as igrejas não estão esbanjando dinheiro. Né? As que esbanjam é exceção, mas geralmente as igrejas sofrem um pouquinho economicamente. Deus permite aquilo para ser glorificado, para testar a nossa submissão a Ele, não murmurarmos, abrirmos o coração, nos esforçarmos para doar, etc, e continuar confiando. Ele faz isso com o melhor dos propósitos. E nós vemos isso, a alegria que dá no coração é maior do que se ele desse o dinheiro todo de uma vez. Tá? Mas voltando, esse era o propósito de Paulo.
Mas, ao mesmo tempo em que ele tinha esse propósito, Deus começou a mostrar para Paulo, revelando, provavelmente através de uma convicção interior, de que algo ia acontecer quando ele chegasse em Jerusalém. O quê? Preso. Paulo ia ser preso lá. E Deus já mostrou para Paulo: Paulo, você vai ser preso, muitas aflições esperam você. Isso é bem claro, isso o Espírito Santo mostrou para Paulo e preveniu. Você vai para Jerusalém, você vai sofrer lá. Então Paulo foi sabendo disso. Imagina a turbulência emocional que ele pode ter tido, sabendo que Deus ia mandar isso para ele, ele não tinha como evitar, e ao mesmo tempo não podia se rebelar e adorar, e foi o que ele fez. Entendemos que ele foi muito submisso a Deus, sim, mas ele sabia. Seja como for, vamos para o nosso último texto, acho que a aula já está quase terminando, mas vamos ler só alguns versículos de algo marcante. Quantos nós temos, doutor Pepe? Acho que uns 5, 10? 7 minutos. Acho que dá tempo de ler uns pouquinhos de versículos. Seja como for, Paulo foi para Corinto, ficou um tempinho lá e resolveu voltar para Jerusalém. No meio do caminho, ele quis conversar, ele passou por um local perto de Éfeso, tá? Já tinha saído de Éfeso, passou por um local perto e chamou os pastores de Éfeso. Enfim, Éfeso, né? Lembra da cidade. Ele juntou os pastores de lá e fez um discurso de despedida muito bonito para os pastores de Éfeso. Ele não foi à cidade de Éfeso novamente. Não, ele ficou em Mileto, que era próximo, 48 quilômetros de lá, um pouquinho relativamente perto, e os pastores foram se encontrar com ele lá, e ele fez um belíssimo discurso de despedida desses pastores. Vale a pena vocês lerem com calma, tá? Nós não vamos poder ler todo, mas está no capítulo 20, vamos ler só alguns versículos aqui, para ver o que Paulo diz para esses pastores. Olha o versículo 18. Em diante, quem quer ler bem alto, bem explicado. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelos cilados dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso, só uma pausa aqui, muito bem. Vimos aqui, foi um discurso muito emocionado, no fim eles choraram aqui, até porque Paulo disse que eles não iam mais vê-lo. Né? E Paulo, aqui nós temos um retrato de um missionário bem-sucedido. Isso aqui é um exemplo, uma aula para quem é missionário, por exemplo, como é que deve se comportar. E, evidentemente, ele está falando do ponto de vista de um missionário /pastor, que ele foi pastor, missionário, teólogo, tudo isso. Né? Mas, certamente, isso pode ser aplicado para a vida de cada um de nós. Como é que um servo de Deus se comporta? Aplicando aqui, tá? Nós vimos claramente. Primeiro, ele foi íntegro, irrepreensível, ensinou todo o desígnio de Deus. Interessante isso, ele fala 2 vezes no discurso: eu não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa, ou seja, ensina a palavra de Deus toda. Não fala só uma porção e ignora outras. Não, fala tudo que é para falar, não é para esconder certas coisas. Né? Claro, tem a conveniência de falar as coisas certas na hora certa. Óbvio, evidentemente, temos que ter bom senso, sim, mas nada disso. Aqui eu não posso falar nunca, não é por aí. Tem a hora certa, mas não devemos encobrir o que a palavra de Deus ensina. Né? Então ele fala, além da questão de ensinar publicamente, de casa em casa, de várias formas ele ensinava. O trabalho dele era ensino. Olha a importância da pregação, olha a importância do ensino da palavra, que é ela que vai alimentar nossas almas e vai nos mostrar como devemos nos conduzir. O ministério dele era basicamente esse: ensina, prega, além de exortar, claro, faz parte também, mas tudo dentro da palavra de Deus. Isso, ou seja, o âmago do ministério é esse: ensino, pregação e exortação dentro daquele ensino, né? Comportamento íntegro, como já vimos,
E ele continua. E olha o foco dele. A Carmen acabou de ler no versículo 24. Qual é o foco ministerial? O foco de vida dele. Não ministerial, geral, de vida. Qual é o foco dele? Eu quero concluir o ministério que eu recebi. Complete a carreira, a corrida. Pronto. Esse é o âmago da minha vida. Irmãos, isso deve ser o foco da vida de cada um de nós. Qual é o meu foco? Qual é o seu foco? Né? Seja profissional, seja o que for. Qual é o foco da sua vida? É esse. Cumpra o ministério que Deus lhe deu. Ah, mas eu não sou apóstolo. Eu sei, nem existe apóstolo mais hoje. Mas eu não sou pastor. Pastor existe hoje. Eu sei que nem todos são pastores. Mas todos nós recebemos um ministério, seja qual for. Talvez a pessoa, mas eu sou dona de casa, mas você tem um ministério. Ou no seu lar, ou com as vizinhas, ou com os amigos, com os parentes. Todos nós temos um ministério. E o foco da nossa vida não é vou estudar, vou ensinar meus filhos, vou progredir financeiramente. Pode ser bênçãos essas coisas. Eu sei, nós devemos ser responsáveis como pais, como filhos, sim. Mas o foco da vida não é esse. Por que você está vivo? Para educar meu filho? Não é. Deus quer que você eduque o filho? Sim, mas você não está vivo por causa disso. Nós estamos vivos por algo muito maior do que isso, que você pode glorificar a Deus através disso, mas o foco é servir ao Senhor. Qual é o ministério que Ele tem para mim? É esse, faça. Então você pode dizer, eu não considero a minha vida preciosa enquanto eu não cumprir o que Deus quiser de mim. Isso qualquer um de nós pode dizer. Ok? Finalmente, olha o versículo 28, que interessante. Do 25 ao 28, o Pepe já bateu uma vez? Não, né? Segura o Pepe lá. 25 ao 28, quem quer ler? Pode, a Carmen estava lendo, continua, por favor, Carmen. Atos 20, 25 a 28. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o rei, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protejo, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearmos a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha, esse discurso é cheio de pepitas teológicas importantes, de teologia, de eclesiologia. O que é eclesiologia? Doutrina da igreja. É cheio. Eu não vou desenvolver agora, primeiro que a aula está acabando e não é o nosso propósito, mas é cheio. Por exemplo, só uma dica aqui para dar água na boca de vocês. Pastor, bispo e presbítero é a mesma coisa? É. Como é que você sabe? Por esse discurso aqui. Só fica aí a dica para vocês irem atrás. Porque algumas igrejas separam. Pastor é uma coisa, bispo é outra. Não é. Biblicamente falando, é o mesmo cargo. E aqui, o versículo 28 é uma dica importantíssima para isso. Vocês são bispos e pastoreiam, pastores e bispos. E no comecinho ele chama que eles diz que eles são presbíteros. São termos, como se diz, intercambiáveis. Outro ponto, Deus comprou a igreja com o próprio sangue dele. A igreja foi comprada por Deus ao valor que ela tem, e o sangue dele, sangue de quem? Do Deus Pai? Claro que não, sangue do Filho, Cristo. Então, eu entendo que se essa é a interpretação, a tradução correta, exatamente do original, só uma curiosidade, tem duas maneiras de entender essa frase, ambas fazem sentido dentro do original. Uma delas é essa, como a atualizada traduz, a NVI traduz essa interpretação. Ele comprou com o próprio sangue. A outra seria, ele comprou com o sangue do seu o quê? Seu filho. Enfim, só para vocês saberem essa curiosidade. Tem duas maneiras de interpretar esse versículo, ambas fazem sentido dentro do original. Deus comprou a igreja com o sangue do seu, subentendido, filho. Mas o outro é, Deus comprou com o seu próprio sangue, o sangue de Deus, entendendo que Cristo é Deus, tá? Tem essas duas maneiras de interpretar, eu acho que essa faz mais sentido, da atualizada e da NVI, ou seja, nós vemos aqui a divindade de Cristo, óbvio. Este chamado de Deus comprou com o seu próprio sangue, tá? Então são só dicas aqui para vocês garimparem aqui, porque tem muita coisa interessante. Salvação, quando fala no versículo 21, arrependimento e fé. Olha, conversão é isso, arrependimento e fé. E aí vai, tá? Mas fica aí a dica. Seja como for, Paulo fala que vão surgir falsos mestres, mas eles devem, como acabamos de ver, cuidem de vocês e do rebanho que Deus deu para vocês tomarem conta. Olha a importância dos líderes. Os líderes falsos, líderes maus, negligentes, vão prestar contas duramente porque não cuidaram do rebanho de Deus. Deus vai cobrar deles, os que porventura não agem corretamente. E amém pelos que fazem corretamente com temor e tremor. Graças a Deus por esses líderes, valorizem muito isso. Graças a Deus é o caso da nossa igreja. Viu? E, enfim, é uma bênção grande que Deus deu e uma responsabilidade,
a responsabilidade mesmo de cuidar de algo que vem de Deus, algo tão valioso. Então Paulo continua, se despede, chega a Jerusalém e é preso ali. Aí começa uma nova fase na vida de Paulo. E nossas duas próximas aulas nós vamos ver não mais as viagens missionárias, só tem mais 2 aulas, ver o que aconteceu com Paulo enquanto preso, tá? Serão as 2 últimas aulas que deveremos ter, mas nos últimos minutos que nos restam, alguém tem algum compartilhamento para fazer, alguma pergunta ou observação mesmo? Over. Chama a atenção aquele evento lá no templo de Diana, né? Porque exatamente a reação e o que existia 2 mil anos atrás se reproduz hoje lá de escala, né? Você vê Juazeiro, você vê Parecida, mesma coisa, começa com um livro, né? E se você for qualquer atitude que for para combater isso aí, vai ter tremendo alvoroço, né? Não conseguiram ver com a lá. Exatamente. Ao redor do mundo se reproduz então isso. É verdade, bem observado, é mesmo. Ou seja, igualzinho acontece hoje, né? Não mudou muita coisa não. Mais algum comentário? Aproveita que o Pepe não bateu ainda na segunda. Valeu. Então vamos concluir, né? Mas que fiquem essas lições aí. E depois eu coloco os próximos textos para a gente já vir sabendo e para vir já aproveita melhor. Não é isso? Quem gostaria de nos despedir com a oração? Despedir da aula, né? Vamos ter ainda o culto e a ceia. Algum voluntário ou voluntária? Quem gostaria? Alguém? Opa, irmã Adelina, por favor, bem alto. Amém. Muito bem, então temos aquele tempo de bate-papo até começar o culto daqui a poucos minutos com a ceia.